Nós vamos à palavra. Abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. E vamos ler o versículo 13. Efésios 4, 13. O título dessa mensagem bíblica é Cheguemos à Maturidade. Efésios 4, 13. Eu lerei em duas versões, uma na nova atualizada de Almeida, que eu tenho aqui em mãos, impressa, e leremos a da tela, que é a nova versão internacional. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a outra versão diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. 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 Tem coisa que a gente tem que dizer amém não, mas a palavra a gente pode com certeza dizer ao amém, né? Essa carta, só um pano de fundo geral, sem entrar muito em detalhes. A carta aos Efésios, irmãos, assim como as outras 12 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que temos na Escritura, na Bíblia, elas tratam de doutrina bíblica. Doutrina. Elas focam o aspecto doutrinário. Hoje, com os recursos que nós temos de internet, né? Vez por outra eu vou ouvindo alguns debates bíblicos, né? Tem gente boa e tem gente não tão boa. Às vezes temos encontros também de pensamentos diferentes, não é? E essa semana agora, ouvindo alguém dizendo que segue a igreja, o segmento religioso que ele adota e é tido por evangélico, ele segue apenas aquilo que Jesus disse lá nas bem-aventuranças. Nem mesmo os evangelhos, porque os evangelhos já são narrativas, né? Já contadas pelos evangelistas. Algo que não tem, irmãos, nenhuma correlação com o que entendemos. O cristianismo, a igreja cristã, em toda a sua história. Até porque o apóstolo Paulo, e assim também o apóstolo Pedro, né, o apóstolo João, eles, e mais precisamente Paulo, eles trouxeram uma doutrina bíblica. Eles vão fazer toda aquela elencar, né, todo aquele arcabouço, como eu chamo, arcabouço doutrinário, daquilo que Cristo falou e daquilo que Cristo viveu. Então, essa carta, o foco dela é justamente o aspecto da vida cristã, o aspecto prático da vida cristã. Ela é uma carta prática, ela é muito lembrada pelo capítulo 6, né? Onde tem ali as armas, a armadura, né? As peças da armadura cristã, mas toda ela, essa carta aos Efésios, ela vem para nós hoje, para que possamos ler e praticar. É um conteúdo prático, aplicação de doutrina à nossa vida. E gostaria muito de que eu pudesse abarcar mais os textos. E não faço porque só o versículo 13, nós temos aí, irmãos, pano
para as mangas. Muito. Aí dá um seminário, um congresso. Só esse versículo 13. E sem entrar muito em detalhes, apenas observando a estrutura do texto, que é o nosso objetivo nessa noite. Então, há, irmãos, a título de início, uma necessidade de maturidade na vida cristã. E maturidade, quando nós falamos em maturidade, não falamos em relação à idade. Porque, como alguém já disse, que já encontrou maturidade em gente jovem, mas não encontrou, às vezes, em gente de idade. Porque se espera que o maduro, né, seja aquele que já vivenciou, já tem uma experiência de vida considerável. Se me perguntassem se eu gostaria de voltar aos meus 18 anos, claro, gostaria, não é? Com a maturidade de hoje. Essa seria a condição. Com a maturidade de lá de 18, não. Porque a gente olha para trás e diz, meu Deus, como seria diferente? Pode ser que alguém chegue a dizer, não, eu não me arrependo de nada, eu faria tudo de novo, eu consertaria muita coisa. Muita coisa mesmo, né? E muita coisa não assim em termos de erros, de pecados, mas da vida. E principalmente também na vida cristã, lidando com gente. Então, essa maturidade não é uma maturidade de tempo, de idade. É uma maturidade de estado, vamos dizer assim, de condição, tá certo? Porque pode ser que alguém tenha aí, não sei quantos anos de membro de igreja, mas seja um bebê na fé, como às vezes, não muitas vezes, graças a Deus, mas algumas vezes a gente encontra. A pessoa tem não sei quanto tempo, membro de igreja, vivenciou já, mas é imaturo na fé. Enquanto outros têm um menor tempo e são maduros na fé. Então, é bom que entendamos esse aspecto da maturidade. Mas há uma necessidade. Porque precisamos, na vida cristã, dessa maturidade. Por quê? Porque a maturidade espiritual, ela vai impedir o crescimento e nos tornar, vai impedir que nos tornemos vulneráveis aos enganos do tempo de hoje e que sempre tiveram na igreja cristã. Quando alguém é imaturo, geralmente se torna vulnerável a enganos e falsos ensinamentos, às heresias, não é? Quando alguém é imaturo na fé. Então, quando nós temos maturidade, chega dói nos ouvidos. Eu não sei os irmãos, quero crer que também. Quando a gente ouve uma palavra, uma pregação ou até um cântico que não expressa correlação com as Escrituras, dói nos nossos ouvidos. Porque nós sabemos que aquela palavra ela está sendo incoerente com aquilo que nós percebemos nas Escrituras. Então, é preciso a maturidade. Nós necessitamos, é uma questão de necessidade, a maturidade cristã. E o próprio texto, não é? Por isso que nós temos aqui um professor de homilética, que inclusive foi o meu professor de homilética, o pastor Antônio Martins, né? Foi a homilética 1 ou 2, eu não lembro bem, mas foi uma das homiléticas lá, foi a homilética 1, né? Lá naquele primeiro ponto, em relação às estruturas do sermão e tudo. E eu louvo a Deus porque eu captei, né? Captei a mensagem passada lá e foi de muito proveito. E até hoje, irmãos, a não ser em casos excepcionais, mas geralmente eu subo e venho para a pregação já com um trabalho, às vezes de dias, né? De dias, de horas, de muitas horas dedicadas ali, me debruçando, né? Sobre o texto, buscando. Porque não dá para falar coisas triviais. Hoje eu estava falando aos obreiros hoje à tarde, né? O apóstolo Pedro lá dizendo, apacentai o rebanho de Deus. Esse apacentai aí é alimentai, lá na língua que foi escrito, né? Alimentai o rebanho de Deus. E eu penso que tem gente que está com fome espiritual, porque tem se pregado trivialidades, né? Às vezes nos púlpitos. Falta um alimento
onde o crente, e hoje é inadmissível, e sempre foi, alguém não pregar a palavra de tal forma que não alimente, não é, o povo de Deus. Eu peço a Deus sempre misericórdia. Mas aqui nós entendemos, irmãos, então, que no próprio versículo nós temos alguns aspectos práticos, como prática é a carta aos Efésios, para a nossa vida em relação a esse tema, que cheguemos à maturidade cristã. O primeiro ponto a ser destacado é que essa maturidade, para nós chegarmos a ela, é através de um processo, tá certo? É através de um processo. Pode passar o slide seguinte? Até que. Então, é um processo, não é algo assim que de um momento para outro, ou num exato momento só, você pode chegar e dizer, pronto, já estou totalmente maduro. Já cheguei à plena maturidade cristã. Não ocorre assim. Não ocorre assim conosco, em relação à vida, não é? Nós vamos desenvolvendo, tendo seja no campo profissional, adquirindo as competências necessárias, as capacitações, quando nossa vida, o crescimento natural. Eu lembro que um tempo desse me chamavam de menino, depois me chamavam de rapaz, e agora já chamam de senhor, não é? Então, a gente vai, é um processo, é um desenvolvimento dentro desse aspecto processual da coisa. E assim também a maturidade. Até que. Então, e como não é uma questão de tempo, pastor? O tempo pode ajudar e pode corroborar. Mas aí esse até que é a caminhada da vida cristã. O andar com Deus, o andar com Cristo, é o andar com as disciplinas espirituais, é andar vivendo no meio do povo de Deus e fazendo com que essa caminhada, esse processo, ele se realize. E se realize de forma natural, de forma até, não diria espontânea, mas natural. E percebemos então esse aspecto fundamental para que não entendamos que maturidade é uma questão de que nós vamos alcançar repentinamente. É processo. Segundo, irmãos, essa maturidade, o texto diz que está disponível a todos, né? É uma maturidade que está disponível a todos. Todos alcancemos, disse o apóstolo aqui. Se nem todos têm maturidade, aí é uma outra questão. Mas que todo crente, todo cristão, ele necessita ter maturidade, esse é que é o ponto que nós estamos aqui colocando. Porque alguém pode dizer, mas eu conheço muitos, ou alguns, né, talvez no exagero seja muitos, mas eu conheço alguns crentes que são imaturos. Sim, eu também conheço. Mas essa maturidade cristã está disponível àquele que é imaturo. E ele não saiu da imaturidade porque ele mesmo, quem sabe, tem sido um impedimento, ele tem criado os impedimentos para que essa maturidade se processe na vida dele. Porque se alguém argumenta e diz, sim, mas o Espírito Santo não é poderoso para fazer implantar no coração dessa pessoa uma maturidade tal que ela saia de uma meninice espiritual e parta para uma maturidade espiritual, o Espírito Santo faz o que ele quer. Agora, as coisas de Deus não são assim. Não são. As coisas de Deus, irmãos, elas são feitas com ordem e decência. Não apenas na questão do ordenamento na igreja, em relação à disciplina espiritual ou o que o valha, mas em relação aos processos. Então, a vida cristã, ela exige, ela necessita de que não entendamos essa maturidade como disponível a uma casta. Há uma casta. Há alguns da igreja. A maturidade, ela está disponível a alguns da igreja? Não. Ela está disponível a todo crente. E todo crente precisa desenvolver essa maturidade. Precisa escancarar o seu coração, a sua vida, a sua mente, para que o Espírito Santo de Deus vá operando, realizando, trabalhando na sua vida, para que
essa pessoa chegue à maturidade cristã. Então, irmãos, ela está disponível a todos, até que todos alcancemos. Uma diferença da antiga aliança para a nova aliança em Cristo é essa. Porque na antiga aliança, apenas os reis, os líderes, os profetas, eles detinham, e ali, na realidade, era uma seleção. O Espírito Santo, inclusive, vinha pontualmente para aqueles que eram líderes. Hoje não. Em Cristo Jesus, todo que é crente, todo cristão, todo que é nascido de novo, todo que é salvo, todo que foi alcançado pela graça de Deus, esse aí, ele pode receber a capacitação do Espírito Santo para que viva uma vida espiritual madura, para que tenha uma vida cristã madura, para que tenha uma vida cristã equilibrada, que ele possa exercer da moderação, que no aspecto bíblico tem um peso muito grande, não é? Para que ele possa ter o discernimento, que é uma palavra que, pela misericórdia e graça de Deus, esperamos ministrar à igreja um domingo desse pela manhã sobre discernimento. Algo muito importante, irmãos. Necessário para nós. Então, entendamos, irmãos, essa maturidade, ela é um processo, tá certo? Nem me diga que vocês, não, já não preciso mais amadurecer nada, já estou madurinho, já estou quase caindo. Não diga isso não, que você vai estar faltando com a verdade. Não diga não. Todos nós aqui estamos ainda, alguns verdinhos mesmo, verdes. Outros já ficando devês, né? É assim que chama, né? É quase maduro no processo, e outros já maduro mesmo, né? Mas nenhum pode usar desse expediente para dizer, não, eu sou melhor do que você, porque nós todos estamos num processo, e até aquele que é maduro, ele não chegou, nós vamos perceber, não quero aqui adiantar, o terceiro e último ponto, mas até este que é maduro, nem se exalte, porque você ainda não chegou na medida correta, na medida plena. E percebemos então que essa maturidade está disponível a todos nós, a todos. Até, irmãos, uma criança que é de Cristo Jesus, que é nascida de novo. Porque há conversões. Uma vez eu levei, recebi uma palavra, eu não entendi como reprimenda, não. Mas entendi como uma palavra e eu recebi com muito carinho. Porque, às vezes, nós esperamos, não é? Que sempre alguém que é adulto, não é? Um jovem, ele tem assim as decisões na vida cristã, em relação a Cristo, né? A ser alcançado, a receber Cristo no coração, ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas aí alguém disse, pastor, as crianças, elas de fato têm decisões genuínas. Quantos de nós aqui, desde a mais tenra idade, nascer cristão ninguém nasce, crente não é? Mas desde a mais tenra idade, nós fomos percebendo e fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, nesse aspecto de conhecimento em Cristo, aquela criança ela tem uma maturidade, nesse aspecto de que aquilo que ela crê, a forma que crê, como nós ouvimos domingo aqui, um testemunho, não é? De crianças, juniores, não é? Não crianças que não sabem o que estão fazendo, mas de juniores ali, deixando claro que Jesus é o Salvador delas. E elas dizendo firmemente. E assim disseram diante de nós, os pastores, na semana anterior. Então, esse é um segundo aspecto a ser destacado e que está disponível a todos. Terceiro e último, irmãos, o próprio texto diz que essa maturidade ela tem propósitos definidos. Ela tem propósitos definidos. Não é uma maturidade em vão, uma busca de maturidade em vão. E aqui nós destacamos no próprio texto a unidade da fé, não é? Para que sejamos unidos na fé. O que é que uma igreja unida na fé? É uma igreja que crê de forma saudável e de forma coerente com as Escrituras. Essa fé aqui não é a fé de Hebreus 11. É a fé, as doutrinas bíblicas que temos.
Então, essa unidade de fé nós precisamos ter. Porque pode ser que aconteça, como tem acontecido na história da igreja, alguém vem e disse, não, esse ensino aqui está errado, totalmente errado. Não é? Alguém que assim, e não nasce em vão, essas heresias, alguém diz, não é dessa forma não. E sempre, irmãos, mais do que tradição bíblica, é o que a Escritura diz. E muitas vezes, irmãos, nós temos visto aí alguns embarcando nesse caminho de uma novidade, porque andar em novidade de vida é bom, porque a própria vida cristã ela se renova diariamente. Mas eu atrás de coisas novas, não é? Pelo aspecto de ser novo, de forma alguma. Nós percebemos então que essa unidade da fé é necessária para que cheguemos à maturidade. Para que cheguemos à maturidade. O segundo propósito definido é o conhecimento do Filho de Deus. Inclusive tem uma versão que diz do pleno, não é? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer Jesus, irmãos, quando não temos uma cristologia, que é o estudo de Cristo, e mais do que o estudo de Cristo, é a vida de Cristo. A igreja vivendo como Jesus viveu, não é? Como Jesus, ele nos dá, aí sim, não apenas as bem-aventuranças, como aquele que falou no início da mensagem que eu disse, mas de toda a Escritura, principalmente na Nova Aliança, sem desprezar o Antigo Testamento, porque ele é importante. Porque deixamos lá aquilo que é cerimonial, mas aquilo que é princípio moral, isso nós trazemos para nós. Então, esse aspecto do conhecimento do Filho de Deus é que a igreja saiba quem é o seu Senhor. Que a igreja saiba a quem ela serve. Que a igreja conheça Cristo como ele deve ser conhecido. É claro que nunca conheceremos aqui na terra plenamente o Cristo, na sua plenitude, não é? Mas o que conhecemos de Cristo, que nos é dado pela sua própria revelação, e o Espírito Santo que aqui está conosco, nós sabemos que isso é suficiente para que possamos dizer, sim, nós não estamos crendo em vão. Nós não estamos crendo porque nós ouvimos de outro. Não, nós estamos crendo porque nós sabemos quem é Jesus. Quem é Jesus? O pleno conhecimento do Filho de Deus é um propósito definido. E o terceiro e último propósito definido que nos traz essa maturidade é a medida. Cheguemos à medida da plenitude de Cristo. Então, aqueles que já estão maduros, olha que eu falei, estão madurinhos já, mas ainda não chegaram aqui. Nem diga que você chegou aqui, à medida da plenitude de Cristo. Não. Você está em caminho. Você está chegando. E só chegaremos, irmãos, quando nós estivermos, em realidade, com Cristo na eternidade. Não é? Porque é um processo. É muito semelhante à santificação. Andam de mãos dadas, como eu costumo dizer. Maturidade cristã, santificação, andam de mãos dadas, as duas atreladas, e ninguém pode dizer que, na realidade, vai alcançar aqui na terra essa plenitude. Nós estamos a caminho, nós estamos num processo. E o alvo, o objetivo, é chegarmos à plenitude, à medida da plenitude de Cristo. Aqui nós sabemos que o que é essa plenitude? Nós, de fato, chegarmos ao que Jesus é. É claro que Ele é Deus e nós não somos e nunca seremos. É claro que Ele tem todo o poder e nós não temos. Mas por sua graça e misericórdia, nós chegaremos, e por isso somos discípulos, nós chegaremos à medida da plenitude de Cristo como discípulos dele, como servos dele. Por isso que ele disse claramente, e se você não entendia, agora entende. Basta que o discípulo seja igual ao seu Senhor, aquele que é mestre.
Na vida cristã, às vezes isso se extrapola, porque aquele que é discípulo, às vezes, passa, né, daquele que é mestre naquilo que faz. Mas na vida cristã, irmãos, basta que nós cheguemos à plenitude de Cristo, ou seja, aquilo que Deus fez com que nós e disponibilizou para nós que cheguemos, e estamos num processo, nós vamos alcançar na eternidade. Não é? Então, irmãos, nesse versículo, nós temos então a maturidade cristã. Que cheguemos a ela. Não é? Se alguém aqui entre nós, não é, ainda está nesse processo, não se aveste, como diz nós nordestinos, mas não use da imaturidade para se desculpar-se. Não é? Não se acomode na imaturidade, não nos acomodemos nós. O propósito de Cristo é que sejamos maduros na fé, firmes na fé, para que cresçamos na fé, para que conheçamos a Cristo, para que cheguemos à medida da estatura, né, da plenitude de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Vamos orar então. Senhor Deus, nessa noite, aqui estamos diante dessa palavra. E agradecemos, ó Deus, porque maturidade cristã é uma necessidade nossa, uma necessidade da tua igreja. Faz com que, Senhor, todos nós, como diz o texto, a fim de que todos nós cheguemos à maturidade que nos é requerida, para que tenhamos, ó Deus, uma igreja sadia, para que possamos, de fato, sermos discípulos de Cristo Jesus, para que possamos cumprir a nossa missão, a missão que o Senhor nos confiou. Ó Pai bendito, faz com que nós lancemos fora todo o procedimento, toda a conduta que não condiz com a maturidade cristã. Ó meu Deus, tenha misericórdia de nós. Não apenas aqui na nossa igreja, na Piba, nossas vidas, mas também, ó Deus, percebemos quanta imaturidade, às vezes, na vida de líderes, na vida de pastores, na vida, Senhor, de homens e mulheres de Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Faz com que, Senhor, o teu conhecimento, o teu evangelho seja conhecido, por nós termos uma maturidade cristã sólida, firme. Que paremos, ó Deus, com as coisas que não condizem, pois, com a conduta madura. Ah, Senhor Deus, essa é a nossa oração e nós clamamos e já agradecemos. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.